A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 na emissora, depois também no YouTube, canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar Convém que eu vá. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A paciência é reflexo luminoso da fé, sem a qual não se mantém. Complementam-se na condição de combustível uma da outra, ou de fruto que se propiciam, de acordo com a vigência de cada qual no imo da criatura. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre Convém-vos que eu vá. Jesus procurava instruí-los e prepará-los para a sua partida e continuidade dos labores depois de sua ida. Então o mestre anunciava já verdadeiramente as suas instruções, sabendo, né, de que ele seria sentenciado à morte física, mas que os discípulos continuassem levando sua mensagem até chegar em todos os tempos. Cingiu-se com uma toalha e lavou os pés aos discípulos. Essa função era de servo. Era muito comum naquela época, né, por causa da poeira da estrada. Quando a pessoa chegava em um determinado local, uma residência, tinha os servos para lavar os pés daquelas pessoas. E Jesus fez essa função. O que pretenderia com isso? Ensinar a eles que deveriam ajudar-se mutuamente no que fosse preciso, sem orgulho nem desejo de mando. Ou seja, não se apresente como um ser superior, mas sim na condição de servo. Pois que Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Falou de sua partida próxima. Aonde eu vou, vos não podes ir. João capítulo 3, versículos de 31 a 35, que seria traído por um deles. A Pedro adiantou-se e o negaria. A todos que ficariam confusos e amedrontados, deixando-o só. Mas não estaria só, porque o Pai estaria com ele. Então Jesus já revela aos seus discípulos o que iria acontecer e os possíveis problemas de uma traição, da negação, do amedrontamento. Ante o inesperado discurso, os discípulos ficaram perplexos, porque esperavam que Jesus, vitorioso, instalasse um novo reino na terra. Não haviam percebido que já há tempos ele vinha instalando o reino de amor e de justiça e de paz, não no mundo exterior, mas em seus corações, e em breve lhes daria a lição definitiva. Então observem que o Cristo já vinha fazendo isso. Mas eles estavam perplexos e tristes ante a ideia da separação. Nem conseguiam pensar direito, nada mais podiam entender. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos tenho dito estas coisas,
o vosso coração se encheu de tristeza. João capítulo 16, versículos 5 e 6. Sim, Jesus parte para onde? Retorna ao mundo espiritual. Por quê? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. João capítulo 16, versículo 7. Então Jesus teria que ir para voltar, para vir a doutrina espírita, que é o Consolador. Há um tempo em que o aluno deve ficar só, sem o mestre, para agir por si, com independência, ou não haverá verificação de aprendizado. Comprovando este, se poderá passar a nova lição. Se Jesus não partisse, os discípulos não entrariam na fase de testemunho próprio, pessoal, e não fariam jus a receber o Consolador, o Paracleto, defensor e orientador, ou seja, a assistência do plano espiritual superior com os novos ensinos e revelações que não viriam como um privilégio, mas pela necessidade de realizarem um serviço da seara cristã. Então o Espiritismo chega no seu tempo aprazado, né, onde a humanidade já estava um pouco mais amadurecida para compreendê-lo. Jesus tem de partir, mas precisava morrer? Por que a morte? Queremos uma saída irreal? Iria contrariar as leis naturais? Evitar a morte seria testá-lo como horrível e não sua transitoriedade. Por exemplo, em todos os instantes deixaria de o ser para a desencarnação? Quer dizer, se ele não morresse fisicamente, ele estava contrariando uma lei natural de Deus aqui na Terra, porque todos morrem. Além disso, quando Filipe e André lhe comunicaram que os gregos em Jerusalém queriam vê-lo, ele mesmo dissera: é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. João capítulo 12, versículos que vão de 20 a 36. Estava aludindo à sua morte próxima, que ele via uma glória espiritual, situação que o exaltaria, de que lhe viria grande mérito espiritualmente. Se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica sozinho, porém se a morte produz muito fruto. Quem ama sua própria vida a perderá, e quem odeia a própria vida neste mundo conservará para a vida eterna. Palavras fortes, mas que têm um significado profundo, né? Porque quando você nega as coisas do mundo e vive ligado à pátria espiritual, você está ganhando a sua vida, aquela vida que nós chamamos de eterna, porque mesmo fazendo coisas ruins, você também continuará na eternidade, mas em sofrimento. A vida se realiza através de transformações necessárias e inevitáveis. Uma dessas transformações é a morte física, fim de uma etapa, que serve para a avaliação do que foi vivido. Aí vem o juízo final, né, daquela existência, de tudo aquilo que nós fizemos. Então a existência terrena somente terá valido pelos seus resultados espirituais, o progresso, as transformações benéficas que se fizeram no ser e ao seu redor. Estamos progredindo, né, em que nesta encarnação nos teremos aperfeiçoado? Temos contribuído para que a vida dos outros se torne melhor? Qual a glória espiritual que estamos alcançando nessa nova existência? Perguntas que devemos formular a quem? A nós mesmos. Será que eu estou fazendo tudo isso? Será que eu estou preocupado também com meu vizinho, com meu irmão, com o necessitado? Estou preocupado realmente com a minha transformação íntima, moral? Ou eu estou apenas apegado às coisas triviais, temporais? Então veio o aprisionamento, a violência, a humilhação, a cruz. Não poderia ser uma morte suave, com respeito de todos? Teria sido por falha um abandono? Para entender que não, bastaria lembrarmos as vezes em que escapou os adversários em Nazaré da Galiléia e em Jerusalém, João 7:30, 10, 17, 18 e 39. Ele sabia que iam prender no Horto das Oliveiras. Poderia ter fugido e se escondido como de outras vezes. Em vez disso, convocou os apóstolos: levantai-vos, vamos, eis que aproxima aquele que vai me entregar. Mateus capítulo 26, versículo 46. Então, quando ele estava orando junto com Pedro, Tiago e João, ele levanta-se e diz a eles: é chegado o momento de que aquele que vai me entregar. Quando Pedro tentou defendê-lo com violência, aconselhou: Pedro, guarda sua espada, porque os que lançam mão da espada por ela morrerão.
Quando Pedro, revoltado com o beijo de Judas e que a soldadesca romana o prende, Pedro corta a orelha do soldado mau e Jesus o repreende, né? Quer dizer, lei de causa e efeito. Lança a mão da espada, por ela morrerão. E ele faz o primeiro implante, né, do planeta, que ele pega ali a orelha do soldado mau e devolve, colocando ela no lugar. Ou pensas que tu não poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Mateus capítulo 26, versículos 5:2 e 5:3. Jesus sofreu tanto na mão de seus adversários, porque precisou o mestre sofrer assim? É um questionamento. É próprio do ser humano, criança espiritual, amar o gozo e ter horror ao esforço, ao sofrimento. Muitos até dizem que adiantou Jesus ser bom e querer ajudar os homens. Olha no que deu. Como a quererem se justificar. É por isso que eu não sou bom, não vale a pena, não vou deixar me crucificar. Jesus via mais longe. Todo um programa divino de ensino e demonstração junto à humanidade. Estava em total equilíbrio, pleno domínio de si mesmo e perfeito entendimento de sua missão. Por isso diz: minha alma está agora perturbada. E que direi? Pai, livra-me dessa hora. Mas exatamente para isso é que eu cheguei a essa hora. Voluntariamente aceita se sacrificar para o bem, para que o bem se instale na terra. Pai, glorifico o teu nome, exclama Jesus, significando que se cumpra em mim tudo que exalte teu saber e bondade. E o alto responde: já o glorifiquei e ainda hei de glorificá-lo. Jesus viera com grandiosa missão espiritual para ficar completa. Ainda faltava fazer algo que consolidaria a fé nos discípulos. Haviam testificado a sua força espiritual, seu conhecimento das leis e forças que regem a vida, além do visível e do tangível, a sua admirável capacidade de realização. Até lhe granjearam o título de profeta. Mas se era o Cristo, o Messias prometido, precisaria cumprir certas profecias que o apontavam como um cordeiro sacrificado e davam minúcias sobre sua morte, como lembrou a Pedro. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ensinos não tinham sido profundos, esclarecedores? Eram extraordinária sementeira, mas faltava exemplificar o perdão na maior injustiça, na maior agressão sofrida, a fidelidade a Deus na maior dificuldade e perseverança no bem até o fim. Apóstolos já não estariam preparados? Conviveram com ele ao longo de 3 anos. Não poderiam continuar sozinhos a grande missão? Ainda não. Arregimentaram-os, ensinaram-lhes e demonstravam muitas coisas, mas em certos pontos revelavam a incompreensão, insegurança, como Judas traindo, Pedro negando, outros fugindo, e Tomé descrendo da ressurreição. Faltava-lhes a certeza da imortalidade, do ressurgimento espiritual, ver abrir-se o caminho para além da morte. O inimigo ainda não vencido. Não mais temerem os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso dizia, significando de que o gênero de morte estava para morrer, a crucificação. Discípulos tinham medo de sofrer e de morrer. Nós também temos. Exatamente por isso Jesus precisou exemplificar aos nossos olhos como se enfrenta o sacrifício e a desencarnação. É que um exemplo excelente nos deixou, de moderação. Antes do tempo, não provocou, não foi temerário, de submissão, como retrata a sua prece no horto. Seja feito como tu queres e não como eu quero. De coragem, na época justa, não se acovardou, nem apelou para os outros possíveis recursos. Às vezes, poderíamos fugir às situações, mas não fazemos. Enfrentamos por desejar outros resultados, sem reagir com violência.
agredido não agrediu a ninguém, apenas esclarecendo quando possível, como ao mostrar ao servo do sumo sacerdote a outra face da questão. Se não falei mal, por que me bates? Serenidade. Ante expressa vontade de o exterminarem, não se defende, seria inútil qualquer argumentação. Quando Pilatos indaga, não me fales a mim, não sabes que tem poder para te crucificar e poder para te soltar? Jesus respondeu, nenhum poder teria sobre mim, se do alto não se fosse dado. Amor ao próximo, mesmo em meio a imenso sofrimento, pede perdão para todos. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E revela, cuidado com os que ficam, recomendando a Maria e João que se amparassem mutuamente, além de alentar o bom ladrão com melhores perspectivas para o seu futuro. Consumado está. Suas últimas palavras não foram uma exclamação de desalento, e sim a afirmação do trabalhador fiel e vitorioso, que não fugiu à luta, não adiou a tarefa e levou o seu fardo até o fim. Mas sua existência espiritual e sua imortalidade, ele as comprovou por repetidas manifestações aos seus seguidores ao longo de 40 dias, não só pela vidência e audição, como em aparição perispiritual, ainda não tangível ou materializado, visível e tangível, como no cenáculo. Ressurge para não jubilar-se nos louros da vitória alcançada, mas para continuar a tarefa junto aos discípulos e apóstolos, com instruções, esclarecimento e conforto. Jesus, o Rabi da Galileia, um homem sofredor, pregado numa cruz, derrotado, um espírito imortal, puro, sábio e bom, Filho de Deus, em constante ação, aqui no plano invisível, a comandar incontáveis legiões de espíritos também bons, sábios e puros, para amorosamente nos socorrer e ajudar a nós, a humanidade, seus irmãos menores. Pleno de vida, nimbado de luz e coroado de glória. É assim que vemos e sentimos a Jesus. Os tristes acontecimentos que cercaram sua desencarnação, apenas sombras da temporária ignorância terrena que serviram para mais lhe realçar o esplendor espiritual. Elevemos o pensamento, descerremos as portas do coração e na acústica de nossa alma ouviremos novamente sua voz, terna e consoladora, a nos assegurar: tenho-vos dito essas coisas para em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seguindo o ensino e exemplo desse mestre sublime, vencemos a nós também os embates da vida eterna, com a força da vontade e o sentimento de amor. De portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, afirma Emmanuel no livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nosso mundo é comparável a uma escola, e os espíritos que nela vivemos somos seus alunos. Nela tivemos matrículas pela reencarnação e o corpo de carne é uniforme, apropriado à ação neste plano. Entrando nessa escola, fomos encaminhados figuradamente a uma classe, série e grau, uma família, uma determinada raça e nação. Para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e mais amplas, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizado, conclui Emmanuel. Por que costumamos dizer que a Terra é um vale de lágrimas, de castigo e sofrimento? Falam mal da escola, os alunos que não gostam de estudar, que não querem se submeter à disciplina, assumir responsabilidades e tarefas, ter de memorizar informações, realizar pesquisas, exercícios, porque não alcançam sua finalidade sublime, preparar para a vida. Então estamos na Terra para aprender o quê? Quem somos, de onde viemos, para que fomos criados, porque estamos aqui e para onde iremos depois. Conhecer a essência, natureza e comportamento dos seres e coisas que aqui existem e saber lidar
com tudo e todos, em ação material e espiritual. Só assim ficaremos aptos a executar a nossa parte na vida universal, conforme os desígnios, a vontade de Deus. Há um programa, um plano divino para o universo. Dentro desse plano, cada ser é um instrumento necessário e valioso. Nosso papel é agir de acordo com as leis divinas, voluntariamente, de bom grado, cada vez mais e melhor. Quanto tempo precisaremos frequentar essa escola terrena? A Terra não é uma simples escola, mas uma universidade, como diz Emmanuel, e funcionando em vários cursos e disciplinas. Oferece experiências das mais simples às mais avançadas, como um grande complexo educacional que abrangesse do maternal até faculdades. Para completar todos os seus cursos, precisaremos de muitas encarnações. Quantas? A tempo médio previsto pela providência divina, mas dependerá da aplicação e aproveitamento de cada espírito. Como nas escolas de nosso planeta, há alunos de variada disposição para o estudo. Os espíritos encarnados na Terra também se apresentam como alunos de diferentes tipos. Há o cabeça dura, que não compreende e erra muito. O rebelde, que resiste, não quer fazer as lições. Para ambos, não há condenação eterna, mas também não são liberados dos estudos. Terão de repetir, reencarnar para voltar a facear as consequências e enfrentar novas experiências, até saberem solucionar e superar acertadamente essas situações. O aluno medíocre não se aplica, só faz o mínimo e passa raspando, mas ainda não fica bem preparado para a vida. Precisa retornar para ficar bem experiente. E, finalmente, há o bom aluno, dócil, aplicado, que progride bem em cada ano escolar e vai recebendo a cada reencarnação lições novas, tarefas diferentes, cada vez mais complexas e difíceis, mas como também está cada vez mais habilitado, a tudo supera, usufruindo dos bons resultados do que já sabe e pode fazer. Existe ainda na Terra aqueles que estão em pós-graduação, já completaram os cursos comuns e agora fazem especializações, tarefas extras, são os missionários. Apenas alguns neste mundo, uma minoria mesmo. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Antes da crítica. É comum criticarmos nosso próximo. Parece mesmo um hábito da maioria de nós. Seria interessante que antes de partirmos para a crítica, nos colocássemos no lugar dessa pessoa e nos perguntássemos como nós agiríamos na mesma situação dela. Será que não faríamos como ela, a quem estamos julgando? Também poderíamos perguntar a nós mesmos o que já fizemos em favor dessa criatura em dificuldade. Auxiliamos alguma vez? Aconselhamos? Tomamos alguma atitude antes para evitar que ela caísse? Pensemos. O que isso nos diz respeito? Por que criticar se essa atitude não nos afeta e não diz respeito à nossa vida? Também observar o lado bom da pessoa em questão, a fim de concluir se não temos mais razões para agradecer e louvar do que para aborrecer ou reprovar. Por vezes, detemo-nos no tal ponto escuro diante de imenso quadro branco. Desconsideramos tudo que aquela pessoa fez de bom, toda a sua história. Simplesmente expomos nossa crítica ácida e desproporcional. Outra sugestão é recorrermos à memória e lembrarmos com sinceridade se já conseguimos vencer qualquer grande crise moral da existência sem o auxílio de alguém. Precisamos de ajuda sempre. E não são aqueles que condenam veladamente, aqui e ali, que estão nos auxiliando de maneira eficaz. Se conseguimos vencer, foi com a ajuda dos que nos abraçaram e lutaram conosco. Na sequência, ponderemos em sã consciência se temos certeza da falta pela qual é apontado o outro, em torno de quem somos convidados a emitir opinião. Quase sempre estamos ouvindo apenas um lado. E é bem comum estarmos escutando mentiras ou fatos distorcidos pela maldade daqueles que nos passaram as informações. Assim,
vejamos aonde isso pode nos levar. De bom tom, verificarmos pelo estudo de nós próprios se possuímos suficientes recursos para corrigir sem ofender. Se precisarmos falar, apontar o erro de alguém, temos condições de fazê-lo de forma amorosa, educativa, sem destruí-lo com palavras cruéis? Consideremos que, de modo geral, aquele que se apresenta como equivocado não agiu sozinho. Muitas vezes terá sido induzido ao erro por terceiros. Todos somos influenciáveis, muito influenciáveis. Obviamente que a responsabilidade final é sempre nossa. Mas pensemos nas tantas ocasiões em que nos sentimos pressionados por forças ao nosso redor. Ditos amigos, colegas que expõem ideias, que nos sugestionam. Finalmente, reflitamos na maneira pela qual desejamos ser tratados por nossos amigos quando entramos no erro. Como gostaríamos que as pessoas entendessem e nos dessem apoio, compreensão. Mais do que isso, nos estendessem a mão para nos erguer de onde caímos. Se pensarmos em todas essas questões antes de nos dispormos a criticar, lembraremos claramente que somos todos falíveis. Hoje é o outro que caiu em erro. E nós? Caímos antes? Ou talvez venhamos a cair mais tarde? Afinal, nenhum de nós está livre de, antes de concluir a jornada da vida, cometer alguma tolice. Por tudo isso, antes da crítica, lembremos da compaixão. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, agradecidos estamos por mais uma oportunidade sublime, grandiosa, de estudarmos o seu Evangelho juntamente, Senhor, com os nossos queridos irmãos ouvintes, desejando a eles toda a paz necessária para o aprimoramento e crescimento espiritual enquanto estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações. Mas sabemos que na vida futura teremos tudo aquilo de bom que aqui praticarmos. A nossa colheita será bem melhor do que as encarnações passadas, porque estamos dentro do Consolador como trabalhadores da última hora, entendendo certamente, Senhor, as necessidades do nosso aprimoramento moral, que é a nossa reforma íntima. Pedimos, Senhor, para todos, bênçãos de paz e luz, que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Felizes pela oportunidade de trabalho na Seara. Que possamos, meus irmãos, viver os ensinamentos do estudo de hoje. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar.
Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos